Você sabia que a famosa revista Mad, apesar de ser considerada uma das publicações mais longevas, hoje poucos países fora dos Estados Unidos ainda mantêm a revista em suas bancas? Entre esses países estão a Alemanha, a Austrália, África do Sul, Espanha, Etiópia, Finlândia, Hungria e, claro, o Brasil. Você sabia que a trajetória da revista Mad no Brasil, apesar de estar distribuída por várias editoras, teve uma carreira quase ininterrupta? Nas suas 4 séries, a segunda, que corresponde de 1984 a 2000, ou seja, da editora Record, foram publicadas 158 edições? Você sabia que, apesar de falarmos tanto da carreira de William Gaines, o seu sócio Harvey Kurtzman também teve um papel fundamental no sucesso da revista Mad? Só para ter uma ideia, foi o portfólio humorístico de Kurtzman que deu a Gaines a ideia de criar uma revista de humor. E foi também Harvey Kurtzman que criou o logotipo da revista, desenhando o famoso Alfred E. Neumann. Você sabia que o sucesso da revista Mad foi tão avassalador através do mundo que muitas publicações tentaram seguir os passos de William Gaines? Entre essas que ficaram famosinhas temos a National Lampoon, escrachada revista de Kurtzman, Crazy, uma tacada invejosa da Marvel Comics, e a Cracked, da Major Magazine, essas duas últimas publicadas no Brasil. Cracked teve por aqui o título de Pancada, lembra? Está começando Conexão HQ, muito pirado, muito mad, muito crazy. Estamos aqui num programa muito louco, Castilho. Oh, é verdade! E antes de toda essa loucura, eu espero que você entre aí, né, na nossa página, se inscreva, participe do nosso canal, dê o seu like, que é muito importante, dê a sua opinião nas nossas redes sociais aí, que a gente gostamos muito. E faz tempo que a gente tá pra falar sobre a revista Mad, né? Isso e finalmente deu certo aí, foi uma pesquisa bacana. É uma loucura total falar sobre a revista Mad e seus vários cartunistas e desenhistas. Vai ser legal o programa de hoje, hein? Com certeza. Falaremos finalmente sobre a revista de humor mais famosa do mundo, Castilho. A revista Mad. É óbvio que quem é fã de quadrinhos de humor conhece a história da revista de cabo a rabo, mas não podemos deixar de irritar nossos usemistas contando mais uma vez a história de Will Gaines, dando também justiça ao seu sócio Harvey Kurtzman. Muito bem. Pois é, e tantos colaboradores que fizeram da revista o que ela é hoje. Entre esses colaboradores não podemos deixar de citar Jack Davis, Wally Wood, John Severin e Bill Elder. Bill Elder deu a cara a publicação, quando essa era apenas um livro de humor bimestral custando 10 centavos de dólar. Uau, que caro, muito caro. Bom, tanto que quando Bill Elder e John Severin desenhavam a revista, ainda se chamava Tales Calculated to Drive You Mad. É verdade, o nome é gigante. E era algo assim como as histórias com a intenção de levá-lo à loucura. Pois é. O título foi reduzido para Mad logo nas primeiras edições. Ainda bem, né? Pois é, título ridículo. Bom, hoje conta a lenda de que o Kurtzman alegava ter dado o nome à revista, e Gaines que o nome veio através de um brainstorm. É sempre assim, né? Isso não é a primeira vez. Brigas à parte, o sucesso veio mesmo quando a publicação ganhou ares de magazine e estampou na sua capa uma paródia do Superman, personagem que fazia muito sucesso nesses turbulentos anos 50. Essa edição do Superman, chamada de Super Dumperman, foi a de número 4 e esgotou
Aham! A partir daí, a revista Mad estava consolidada. Saiba que essa paródia do Superman só veio desembarcar no Brasil nos anos 70, chamado de Super Dukaman. O que isso tem a ver? Super Dukaman. O que isso tem a ver? Não sabemos. As nossas pesquisas não alegaram nada. Para depois estar numa reedição dos anos 80, traduzindo-o como Super-Homem. Aí tem mais a ver do que Super Dukaman. Talvez legal. seja algo assim, super. Esse cara é Duca. Alguma coisa Daí, assim. É verdade. Acho que é isso aí mesmo. Bom, a história de Will Gaines e da sua EC Comics todos nós conhecemos. Com sua mesa lotada de intimações para comparecer ao tribunal e se explicar sobre suas revistas de terror quebrar vigorosamente o Authority Code americano. Gaines achou melhor parar com tudo e ficar só com a Mad. E cá entre nós, não se arrependeu. Tanto que o formato magazine usado na Mad também serviu para fugir do selo ético, pois assim ele saía do formato revistas em quadrinhos e passava para o formato revistas de variedades humorísticas. Cara, espertinho, Isso, Castilho. grande jogada. Certo, o mundo é dos espertinhos. Veio bem a calhar, mas com a saída de Harvey Kurtzman, que junto com Bill Elder entraram para o filão dos cartoons para a revista Playboy, o cargo de editor passou para Al Feldenstein. Este se aposentou em 1984 e o cargo de edição da revista de humor mais famosa do mundo ficou a cargo de Nick Maglin e John Ficarra. Com Nick Maglin se aposentando, quem passou a cuidar da edição da revista até hoje é mesmo Ficarra. Ou seja, ele ficou. Puta merda. Eu não queria falar essa piada, mas tive que falar. Esse dia ficou conhecido como o dia do ficar. Mas temos que lembrar aqui, Oliveira, que muita água rolou enquanto o processo de edição da revista passou por todas essas mãos. Não podemos esquecer que Will Gaines vendeu ainda nos anos 60 a sua bem-sucedida revista para a Kenney Parking Company, que já tinha adquirido a National Periodicals e que hoje conhecemos como DC Comics. A DC, né? E também a indústria dos irmãos Warner, que hoje conhecemos como Warner Bros. Mas veja que interessante. Mesmo estando a Mad nas mãos agora de grandes corporações editoriais, Gaines foi convidado a dirigir a sua criação e editá-la da maneira que achasse mais conveniente. Pensando que a DC fez isso é até estranho. Por isso que temos a Mad como um fenômeno editorial sem qualquer tipo de interferências. E isso foi legal. Pois é. Você trabalhar, você ter um trampo, Castilho, em que te pagam pra você fazer o que você quiser da tua publicação. Maravilha. E ainda com a conta bancária cheia, né? Pois é. Mas nem tudo são flores, né, Castilho? Com a morte de Will Gaines, a DC Comics incorporou a revista ao seu staff. A partir daí, apesar das edições agora passarem a ter páginas coloridas e papel de alta qualidade, começou também a ter anúncios pagos, por vezes de páginas inteiras. Com a saída do editor John Ficarra, substituído por Bill Morrison, a revista chegava à sua edição de número 500. Mas havia impasses dentro do cronograma editorial e a revista passou de mensal a trimestral, para depois transformar-se no que é hoje, apenas 3 edições anuais. Puxa, que merda, Castilho. Pois é, mas... que tal então voltarmos, Oliveira, para quando a Mad estava no auge e chegou por aqui através da editora VEC. Estávamos no começo dos anos 70 e à frente da revista em português tinha um cara que conhecia e conhece a publicação mais do que ninguém. É o Tacílio da Assunção, o famoso Ota. O Ota! Cartunista, quadrinista, escritor e editor, o Ota começou a sua vida artística na Ebal e foi na editora VEC que o Ota lançou a revista Os Birutas, onde também publicava tiras. Depois de participar de importantes revistas undergrounds como a Roleta,
Vírus e A Mosca, por exemplo, entrou finalmente como editor da revista Mad em português. Depois de 103 números, de 1974 a 1983, Ota viu a editora VEC falir, infelizmente, e levando consigo a Mad em português. Neste período, Ota volta a trabalhar na Ebal para depois ser convidado novamente a assumir a revista Mad, quando esta passa a ser publicada pela editora Record. E alô! Vamos dar um alô aí para o Ota. O Ota fez história na Mad. Panini, o Ota fez história na Mad. Eu posso repetir isso, Castilho? Repete. Panini, o Ota fez história na Mad, lembre-se. O nosso famoso Otacílio da Assunção continuou como editor da Mad na editora Record de 1984 ao ano 2000 e viu o título ser cancelado pelas baixas vendagens após 158 números. Estávamos entrando numa nova era e o público não adotava apenas a Mad como sua revista humorística. Tínhamos muitas outras revistas que vinham fazendo um humor até mais debochado que a Mad. Um exemplo disso era o Caceta Popular e as edições sarcásticas de Chiclete com Banana, Piratas do Tietê e Geraldão. Mas como um ícone do humor nonsense, Alfred E. Neuman não parou por aí. E agora, ainda tendo Ota como editor, a Mad ressurgia para sua terceira fase, agora pela editora Mitos. A Mitos tentou voltar com as grandes sacadas do humor tradicional da Mad, ao mesmo tempo em que publicava tiras nacionais para mostrar o humor de vanguarda que vinha surgindo no Brasil. Mais urbano, menos político, é algo como rir de si mesmo. O último número da Mad veio estampado em sua capa o enorme último número e a aposta num novo título chamado ECA, mas que também não vingou. A editora Mitos, na época, trabalhava em parceria editorial com a ainda recém-chegada Panini Comics, e com isso não foi difícil fazer com que a quarta fase da revista Mad viesse pela grande corporação italiana. Ainda mais que a Panini Comics detém todos os direitos da DC Comics no Brasil. A Panini Comics assumiria o título da Mad e começaria uma nova fase que faria muitos torcerem o nariz. O Ota até que voltou ao staff de editor, mas desistiu por divergências editoriais, caindo fora rapidinho. O que a Panini fez foi descaracterizar a famosa publicação de Will Gaines, tornando o título Mad uma versão atualizada do que a turma do Caceta e Planeta já fazia nos anos 90. São páginas e mais páginas, muitas coloridas, de bobagens, no mau sentido da palavra, é claro. Talvez sem o Ota na edição, a revista perdeu seu humor visionário. Sabendo disso, a própria Panini lançou especiais clássicos, a Mad Especial, sabendo que nada se comparará à original, a o que foi um dia a Mad. Grandes cartunistas, tanto nacionais como internacionais, passaram pela Mad e muitos continuam até hoje. Quem leu muito a Mad em seus tempos áureos sabe que muito do estilo Alfred E. Neuman vem de nomes como Sérgio Aragonês e suas impagáveis marginais, Dave Berg e o seu lado irônico, Dom Martin, seus personagens de pés desengonçados, All Jeff e suas dobradinhas, Peter Cooper e seus espiões terroristas, John Caldwell e suas dicas convenientes e, claro, as paródias de filmes no traço inconfundível de Mort Drucker. O lado nacional não ficava devendo nada aos artistas internacionais. As capas de Carlos Chagas eram muito bem elaboradas. Tínhamos Luciano Félix, Taco X, o próprio Ota e seu relatório. Passaram por suas páginas Flávio Colim, Renato Canini. Puta merda, era um time, um timaço. Nossa, timaço. Nós estávamos bem servidos de artistas nacionais para satirizar nosso cotidiano e nossas novelas. Bons tempos. Realmente bons tempos. Atenção, senhores. A Conexão HQ vai terminar em 3 minutos.
Vale lembrar aqui, Oliveira, que com o sucesso da Mad nos anos áureos, né, outras publicações, claro, também queriam o seu quinhão. Quando Harvey Kurtzman resolveu cair fora da sociedade com games, ele montou a sua própria revista de humor, National Lampoon. Apesar de usar mais fotos do que propriamente cartoons, ainda assim era uma tentativa de se vingar da sua pioneira Mad. Neste mesmo esquema, saiu a revista Crazy, da Marvel Comics, que, percebendo que a tiragem de Mad chegava à casa dos milhões, achou interessante fazer uma revista nos mesmos moldes, é claro, da sua rival, a DC Comics ainda. E então, Crazy foi publicada pela primeira vez em 1974 e tinha à frente a direção de Marv Wolfman. Oh, grande Marv Wolfman! Olha só aí. A revista foi até 1984, sendo até publicada no Brasil pela editora Block, com poucos números. A editora Abril trouxe material da revista de humor Cracked, da Major Magazine, para também tentar entrar no mercado da revista Mad, colocando no mercado nacional a revista Pancada. Uau! Lembra da Pancada? Lembro da Pancada. Você tinha uma Pancada? É. Tinha. Eu tenho uma ainda que eu comprei há pouco tempo. Pancada foi uma cópia fiel da Mad, que na época vendia horrores pela editora VEC. O formato era idêntico, havia também uma mascote idiota, preto e branco, com a maioria das capas de Carlos Chagas, 48 páginas e satirizando de tudo que fosse nacional, de novelas a seriados, além de tiras, cartoons e até algumas fotos novelas engraçadíssimas. Também trazia muito material da Cracked, principalmente sátiras de filmes da época. Cracked, para quem não sabe, foi uma revista americana estilo Mad que até fez certo sucesso lá fora, mais pelo prestígio de seu editor, que foi o John Severin, que já havia feito trabalhos para a concorrente, do que pelas suas piadas. Quem não se lembra da chamada da revista Pancada que pedia para você chegar até uma banca e dizer: moço, me dê uma pancada? Verdade. Bom, a editora Panini continua a fazer o seu papel de manter o título Mad nas bancas, assim como a DC também. Mas esperamos que o título não acabe no ostracismo, como muitos outros títulos de humor já caíram. Seria interessante que houvéssemos mais dessas publicações no Brasil para justamente voltarmos com este humor nonsense que permeava as publicações de décadas passadas, e tínhamos como ler em mãos grandes cartunistas. Para quem quiser saber mais sobre a revista Mad, nós sugerimos aqui o livro Uma Revista Muito Louca, Análise do Humor da Mad Magazine, de Roberto Elísio dos Santos, pela editora Criativo, onde o autor aborda toda a trajetória da revista em todos os seus detalhes. Já está na hora de irmos embora. Finish! Acabou o programa! Esse já era, e foi, ó, muito legal, não foi? Pois é, foi uma loucura só. Falamos da revista Mad, e o que foi legal é falar sobre a Pancada da editora Abril. É verdade, isso traz lembrança, muitas lembranças. É, porque sabe, né, que eu tinha bastante revista Mad em casa, eu tinha bastante revista Pancada. Você me emprestava as revistas. Pois é. Sei lá onde foi, acho que eu devo ter enfiado no cu, porque não sei, sumiram minhas revistas Mad. O que eu fiz com a minha revista Mad? Nem me fale, não só das Mad, mas das outras tantas revistas nossas que sumiram. Pois eu tinha até a Crazy, cara. Crazy, eu lembro que você... Ai, meu Deus. Vamos acabar por aqui, e no próximo a gente volta com um assunto interessante pra você. What is that?
por hoje é só, amiguinhos.